Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre um sistema que utiliza-se como intervenção, o PECS. Nós vamos ver a contribuição que ele oferece no desenvolvimento da comunicação do aluno com o transtorno do espectro autista. De acordo com a American Psychiatry Association 2013, os critérios diagnosticados para transtorno do espectro do autismo abrangem um contínuo comprometimento das capacidades de interação social, comunicação e de comportamentos, interesses e atividades repetitivas e restritas. A falha na linguagem e comunicação tem um papel central na caracterização do TA, uma vez que o déficit na comunicação e no desenvolvimento da linguagem está relacionado à falta de reciprocidade social e incapacidade de desenvolver e manter seus relacionamentos apropriados ao seu nível de desenvolvimento. O protocolo de ensino é baseado no comportamento verbal de Skinner, de 1958. Tanto é que esse autor, esse estudioso, nós estamos também estudando em uma das disciplinas nossas atuais da UTA, não é mesmo? Então, de acordo com Skinner, de tal forma que os operantes verbais funcionais são sistematicamente ensinados usando estratégias de reforço que levaram a uma comunicação independente. Né? O acompanhante não poderá dar dicas, apenas indagar a criança, construindo assim um início imediato do processo e evitando a dependência de dicas. Então, esse protocolo ele foi baseado nos estudos e nas experiências desse grande estudioso, figura pública dos Estados Unidos, que ele desenvolveu então essa pesquisa para analisar o comportamento do ser humano. E vamos continuar. A utilização da comunicação alternativa, o PECS, é um método de troca de figuras. Tem como propósito estimular a comunicação funcional, a interação social e a autonomia das crianças com autismo. Dito isto, analisa-se sim a eficácia no aumento das interações funcionais da criança, com a aplicabilidade da comunicação alternativa, como falado, um método com trocas de figuras com crianças autistas para a estimulação da comunicação verbal e funcional. Sabe-se que a comunicação humana é de suma importância para que ocorra o processo de interação social. É por meio dessa comunicação que os indivíduos conseguem trocar experiências, conseguem manifestar seus desejos, anseios, vontades, gerando assim aprendizagens intrínsecas, que os permitem participar mais ativamente da sociedade ao qual estão inseridos, métodos que facilitem a comunicação desses sujeitos. Assim, esses indivíduos que apresentam o transtorno do espectro do autismo possuem dificuldades bastante significativas na linguagem e, consequentemente, na comunicação. Dessa forma, percebe-se que as complexidades nas intenções comunicativas também podem contribuir para dificultar o processo de interação e relação social. Para Walter e Nunes, de 2018, os distúrbios na comunicação começam a ser percebidos associadamente com o desenvolvimento da criança, ou seja, desde seus primeiros anos de vida. O PECS, Picture Exchange Communication
System é um sistema muito utilizado para a comunicação de autistas, que ressalta a relação interpessoal, em que ocorre um ato comunicativo entre o indivíduo com dificuldade de fala e um adulto, por meio de troca de figuras, estimulando com apoio visual em uma sequência lógica, permitindo ao autista expressar seus desejos e sentimentos. O PECS foi descrito originalmente em 7 fases de treinamento, e cada uma delas possui seu objetivo específico. Atualmente, o programa se apresenta em 6 fases de treinamento. Assim que o objetivo de cada fase é atingido, a criança avança para a fase seguinte do sistema. Então, vale ressaltar que a criança ela progride mediante as fases seguintes, mediante alguns requisitos determinados pelo próprio manual de instrução do PECS. Vamos ver então as 6 fases. A fase 1, como comunicar. Os indivíduos aprendem a trocar uma figura por itens ou atividades que realmente desejam. A segunda fase, distância e persistência. Ainda usando uma figura, os indivíduos aprendem a generalizar essa nova habilidade, usando em lugares diferentes, com pessoas diferentes e percorrendo distâncias. Eles também são ensinados a serem comunicadores mais persistentes. A fase 3, discriminação de figuras. Os indivíduos aprendem a escolher entre 2 ou mais figuras para pedir suas coisas favoritas. Estas são colocadas em uma pasta de comunicação PECS, uma pasta com anéis com fitas autoadesivas, onde as figuras são armazenadas e facilmente removidas para a comunicação. A fase 4, estrutura de sentença. Os indivíduos aprendem a construir sentenças simples em uma tira de sentença destacável usando uma figura eu quero, seguida por uma figura do item que está sendo solicitado. Os indivíduos aprendem a expandir suas frases, adicionando adjetivos, verbos e preposição. Então, nesse momento, adquira-se certos atributos, né? E expande-se a linguagem da criança. Fase 5. Solicitação responsiva. Os indivíduos aprendem a usar o PECS para responder perguntas como o que você quer. Fase 6. Comentário. Os indivíduos são ensinados a comentar em resposta a perguntas como o que você vê, o que você ouve, o que é isso? Elas aprendem a compor frases começando eu vejo, eu ouço, eu sinto, isto é, né? Então, a fonte que eu retirei esse material se encontra na revista Autismo, PECS, de 2019. E aqui, então, o link de acesso, se você tiver interesse em expandir o conhecimento. A cada fase nós podemos perceber que cada fase possui seu objetivo específico, mediante as complexidades do desenvolvimento de linguagem infantil, visto que as diferentes especificidades encontradas nas características das pessoas com TA, principalmente no que se refere à comunicação e à interação social dessas pessoas. Entende-se que cada uma delas é motivo para muitos estudos e discussões. Percebe-se o quanto é importante desenvolver estratégias que facilitem o desenvolvimento desses sujeitos. Nesse sentido, Correia Neto, 2013, defende a importância de que difundir as singularidades no desenvolvimento dos alunos com TA, além de oferecer estratégias e recursos no intuito de favorecer a prática de ações pedagógicas consistentes, beneficiando a aprendizagem e potencializando suas habilidades
para que a inclusão desse indivíduo realmente se efetive dentro da sociedade. Contudo, o incentivo à comunicação é essencial para que o desenvolvimento social e cognitivo de indivíduos com TEA que venham apresentar-se disfunções na fala, contribuindo para facilitar no processo da linguagem e interação. A criança precisa ser observada de acordo com suas manifestações e necessidades e de acordo com sua idade e seu cognitivo em cada fase. No âmbito da educação escolar, nós podemos ver que a tecnologia ela tem se apresentado como um meio importante para o avanço do conhecimento. Por isso, cada dia que passa, professores utilizam esse instrumento como forma de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Galvão Filho, de 2019, destaca que no contexto da educação inclusiva existe um número incontável de possibilidades, de recursos simples e de baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas salas de aulas inclusivas, e que a disponibilidade e a adaptação podem ser bastante simples e artesanais, às vezes arquitetados por seus próprios professores. No âmbito da educação de autistas, esses recursos têm ganhado espaço por influenciar positivamente na aprendizagem e desenvolvimento do estudante. Dentre esses, podemos citar os recursos que são construídos de formas artesanais e até os mais sofisticados, como os tablets, iPads, os softwares, aplicativos e outros auxílios externos amplamente utilizados na comunicação alternativa. Então, aqui tem uma pergunta, né? Mas o que é comunicação alternativa, né? Berch e Sartoretto nos esclarecem. A comunicação alternativa é uma área da tecnologia assistiva que se destina especificamente à ampliação de habilidades de comunicação. Segundo essas autoras, o objetivo da comunicação alternativa é auxiliar pessoas sem fala e sem escrita funcional ou de defasagem comunicativa em habilidades de falar ou escrever. Seus escritos também fazem referências aos auxílios externos a partir de outros canais de comunicação diferentes de fala, como os gestos, os sons, expressões faciais e corporais, cartões de comunicação, pranchas alfabéticas, vocalizadores, computadores e softwares específicos para ampliar ainda mais o repertório comunicativo, que envolve habilidades de expressão e compreensão. Podemos analisar que existem muitos recursos que possam ser utilizados para trabalhar com essas crianças. O RU 2012 também destaca o uso dos sistemas de comunicação alternativa e salienta que esses podem ser classificados como sem ajuda ou com ajuda. O primeiro, relacionado à utilização de gestos de uso comum, língua de sinais, códigos gestuais e expressões faciais. E o segundo, os que abarcam elementos de representação externos, como os iconográficos, objetos, fotografia, desenhos representativos e sistemas de desenhos lineares, como os pictogramas, que objetivam o desenvolvimento da capacidade da pessoa em exprimir seus pensamentos, seus sentimentos e exceder o limite de suas incapacidades. No sistema de comunicação alternativa também são utilizados, como nós vimos, recursos de baixa tecnologia, composto por elementos acessíveis de baixo custo e que podem ser
confeccionados e personalizados de acordo com a necessidade da pessoa, né? E os de alta tecnologia com suporte de recursos complexos e com alto custo. Smith, 2008, declara que as pessoas com autismo normalmente não precisam de apoio de alta tecnologia. Em vez disso, a tecnologia útil aos autistas, na maioria dos casos, são simples e de baixo custo. Um dos recursos utilizados e amplamente reconhecidos no mundo inteiro são os materiais e cartões com elementos representativos de imagens e figuras, né, que também faz parte do PECS. O PECS é uma técnica de intervenção criada pela fonoaudióloga estadunidense Roxana Mayer Johnson em 1980. Essa técnica que ela criou, né, a técnica de comunicação, utiliza desenhos simples de fácil reconhecimento, facilmente combináveis e úteis para a criação de atividades educacionais. O sistema de símbolos do PECS geralmente é aplicado, né, na intervenção de autistas com graves atrasos na fala e grandes comprometimentos na área de linguagem. O PECS ele pode ser utilizado e desenvolvido em qualquer contexto, né? No contexto familiar, no contexto escolar, nas clínicas, onde tem também o suporte, né, do terapeuta. Então, ele pode ser útil em todos os momentos, né, dentro do contexto da própria criança. Como nós vimos, ele pode ser totalmente estruturado de acordo com a necessidade e de acordo com aquela criança. Muito interessante. Por seus prejuízos na comunicação expressiva e receptiva, crianças com autismo fazem uso da comunicação suplementar ou alternativa, com intervenções educacionais que visem o ensino de comunicação que são evidentemente bastante relevantes para que a criança adquira controle e participação em seu mundo social. Desta forma, a prancha da comunicação é um dos diversos recursos de baixa tecnologia de comunicação. É um dos diversos recursos de baixa tecnologia disponíveis para a implementação de um sistema de comunicação alternativa. Trata-se de um tipo de recurso que pode ser confeccionado com materiais de custo acessível, como fotos, figuras de jornais, revistas e desenhos manuais. Vamos ver aqui então a prancha de comunicação com símbolos, né? Aqui podemos ver a fonte onde eu retirei. Podem acessar o site, tem muitas coisas bastante bacanas para utilizar com as crianças. Então, aqui, entre os recursos que utilizam imagens com símbolos estão os vocalizados, as pranchas de comunicação e os softwares específicos. Vamos ver aqui a imagem de um vocalizador. Aqui os cartões de comunicação. E a prancha com fotos, né? Imagens digitais. Materiais concretos como figuras geométricas, peças coloridas, miniaturas também cumprem na mesma função como recursos acessíveis, representam um ganho significativo na aprendizagem, permitindo ao aluno com autismo o desenvolvimento de habilidades de observação, investigação, análise e raciocínio. A utilização desses materiais
além de estimular a capacidade de construir significados, desperta a atenção e promove a ampliação do seu vocabulário. Aqui nós temos um material concreto, atividades que a criança vai somando com dominó. Esses estudos têm evidenciado, o estudo do PECS, tem evidenciado que a comunicação por meio de imagens é uma das estratégias mais importantes da intervenção do TA. Devemos observar que a maioria dos autistas possuem dificuldades em representar um objeto ausente, necessitando de instrumentos de apoio para que seja possível essa representação mental. Assim, através do uso de imagens, a pessoa com TA obtém uma melhor compreensão que vem colaborar significativamente no processo de organização do pensamento e da linguagem. Desta forma, um dos principais motivos para a utilização da linguagem visual é considerá-la uma ferramenta importante para potencializar a aprendizagem desses alunos. Então, hoje nós vimos o método, o sistema PECS. Com certeza, ele tem muito a contribuir para o desenvolvimento da comunicação dessa criança. A gente pensa, inicialmente, em começar essas intervenções ainda quando a criança é pequena, quando é observada e diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo, nós precisamos trabalhar com essas crianças, para que ela possa, ainda quando tem o cérebro plástico, ela possa mudar a sua comunicação, desenvolver essa comunicação, transforma essa criança, em um indivíduo mais pleno. Nós precisamos dar essa oportunidade para essas crianças, enquanto professores, futuros pedagogos, que nós possamos buscar esses conhecimentos para melhor, então, fazermos a nossa prática. Então, eu agradeço. Até uma próxima aula.